Na aula de hoje vamos estudar a teoria humanista desenvolvida por Carl Rogers. Carl Rogers é representante da teoria humanista, ou antipedagogia, ou ainda a pedagogia não diretiva, que possui uma premissa fenomenológica frente à aprendizagem e ao desenvolvimento do sujeito. Vamos ver ainda o que a teoria humanista diz sobre a postura do aluno e do professor em sala de aula para a otimização da aprendizagem. Através do olhar do professor facilitador, este se sentiria confiante frente ao seu aprendizado. Tenha uma boa aula. Destaca-se ainda... Olá, pessoal! Na aula de hoje iremos abordar, em uma premissa rogeriana, o desenvolvimento e a aprendizagem. Carl Rogers. Conhecido por sua linha voltada ao trabalho de educação de jovens, Carl Ransom Rogers nasceu no dia 8 de janeiro de 1902 no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Estudou psicologia na Universidade de Colômbia. Foi professor de psicologia e secretário executivo do Centro de Orientação da Universidade de Chicago. Carl Rogers escreveu 16 livros e mais de 200 artigos, nos quais ele defende o amadurecimento da personalidade na descoberta do eu, no crescimento pessoal. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1987, ano em que faleceu. Carl Rogers é representante da teoria humanista, ou antipedagogia, ou ainda a pedagogia não diretiva, que possui uma premissa fenomenológica frente à aprendizagem e ao desenvolvimento do sujeito. Para Rogers, o homem seria, na realidade, um sujeito, uma pessoa com experiências, valores e sentimentos. Neste foco, o indivíduo passa a ser chamado por Rogers como pessoa. É importante destacar que, para Rogers, os sujeitos se desenvolveriam frente a algumas questões. Por exemplo, a pessoa teria uma potencialidade para a saúde e o crescimento criativo. Desta forma, o sujeito, a pessoa, é um ser racional, realizador de seu destino, ou seja, nasce realizado, autorrealizado. Autorrealização, crescimento pessoal, associado à capacidade de descobrir angústias. Por quê? Angústias associadas à sua vida, que para Rogers gerariam processos de mudança. É importante destacar que todas as ideias de Rogers, frente a desenvolvimento e aprendizagem, são oriundas da sua terapia centrada no cliente, ou seja, na sua prática. Tanto que Rogers vai utilizar o termo cliente por acreditar que este termo estaria associado a uma participação ativa, voluntária e responsável do sujeito. Enquanto Rogers se negava, então, a utilizar o termo paciente, porque paciente, para este, estaria associado à doença. Sendo assim, modifica-se toda uma estrutura, inclusive discursiva, não mais paciente, agora cliente. O homem é intrinsecamente bom e orientado para o crescimento. Sob condições favoráveis, não ameaçadoras, procurará desenvolver suas potencialidades ao máximo. Marco Antônio Moreira. Para Rogers, compreender o comportamento de uma pessoa é entender como esta percebe a realidade, como esta vivencia a realidade. Valor próprio, consideração, autoestima, percepção positiva de si mesmo, palavras-chave para a realização pessoal, para Rogers. O organismo possui uma só tendência e esforço básico: realizar-se, manter-se e desenvolver-se na experiência. Carl Rogers. Rogers compreendia assim que o ensino deveria ser centrado no aluno e não mais no professor. Afinal de contas, é o aluno que aprende. Propunha, então, o envolvimento pessoal do aluno, sendo este auto-iniciado, penetrante e avaliado pelo próprio estudante. Desta forma, imaginem uma sala de aula onde o professor não planeja, quem planeja é os alunos.
Não há conteúdo, currículo mínimo, pois este conteúdo, este currículo, também será associado ao que os alunos desejam aprender. A avaliação não é mais avaliação, é uma autoavaliação realizada pelo próprio estudante. Neste sentido, não cabe mais ao professor ensinar, pois aqui caberá ao professor somente facilitar a aprendizagem. Vamos ver agora o que alguns entrevistados pensam disto. O que significa o termo facilitador na educação? O termo facilitador, para mim, é aquele professor que está orientando. Ele não é o detentor do conhecimento. Ele está orientando os alunos e esses alunos vão construir o conhecimento por eles mesmos. O professor tem que ser um facilitador. Para ser um facilitador, ele não pode exigir que a criança aprenda de uma maneira no tempo do professor. A criança tem o seu tempo de aprender, cada um tem o seu tempo. E o professor tem que respeitar isso e propiciar situações que permitam a criança para aprender. Teoria humanista, perfeitamente, ela ocorre dentro da sala de aula, no ambiente escolar, na escola, enfim, como a interação entre professor, psicólogo, aluno. E para Roger, o homem, o professor, o psicólogo não ensinam, na verdade, mas eles são facilitadores da aprendizagem. E o que é um facilitador da aprendizagem? É aquele que propõe, demonstra conteúdos sem impô-los, e o aluno, livremente, ele escolhe o seu caminho. Ele escolhe por onde os caminhos, os trilhos, por onde ele quer caminhar. Ele escolhe as suas teorias. E o professor é apenas um facilitador dessa aprendizagem, mas o professor, ele nunca pode estar ausente. Não é porque ele é um facilitador da aprendizagem que a escola não precise do professor. Precisa sim. O professor facilitador é um mediador também da aprendizagem. E a mediação, ela acontece, o aluno quer aprender e o professor quer ensinar. Então ele demonstra um cabedal, conteúdos para o aluno poder se movimentar por entre esses conteúdos e escolher quais são os conteúdos que maior valor agregam à vida humana. É possível o aluno ser responsável pelo seu aprendizado, cabendo ao professor apenas assessorá-lo com materiais? Sim, que o professor, ele tem que ajudar, mas ele não sabe todo o conhecimento, tanto que ele também pode aprender com esse aluno. Acredito que sim, ele pode mostrar o caminho, não um só. Ele pode mostrar vários caminhos e nisso o aluno vai se adaptar no que ele gosta mais. O aprendizado vai partir do aluno, né? O aluno tem, o maior interesse é do aluno, portanto, parte dele sim. Não que ele vai ser o único responsável, porque as situações que o professor propicia também ajudam para esse aprendizado. E a família também entra aí como um ponto bem importante para o aprendizado dessa criança. É possível uma escola onde não exista um currículo mínimo, onde o aluno construa o planejamento e o professor seja responsável pela organização de materiais? Uma escola dessas teria muita dificuldade de sobreviver. No entanto, como iniciativa, ela é bem válida, porque o interessante é a escola ser soerguida, construída, a sua grade curricular ser construída, elaborada a partir da realidade local, regional, nacional e mundial. A facilitação da aprendizagem é o maior objetivo da educação para Rogers, pois nessa perspectiva, os seres humanos nascem com uma potencialidade natural para aprender. Outra questão importante na teoria rogeriana é o conceito de aprendizagem significante, pois para Rogers nascemos inclinados para aprender, conhecer, criar, buscar, pesquisar. Assim estrutura sua ideia de aprendizagem significativa ou significante, que ocorre quando a matéria de ensino é percebida pelo aluno como relevante para seus próprios objetivos de vida, ou seja, suas necessidades pessoais.
Desta forma, ao aprender, há uma mudança significativa do eu do sujeito, que este, porém, poderá suscitar uma resistência. Assim, não devemos realizar com os alunos no espaço educativo, um exemplo, provas orais, se estes alunos apresentam algum problema relacionado à gagueira ou inibição. Por quê? Já possuímos uma resistência natural à mudança de conceitos, de aprendizagem. E ao sermos, então, de alguma forma pressionados, esta resistência para Rogers acaba se consolidando, fazendo com que o aluno não aprenda. É importante ainda destacar que este não aprender poderá ser associado a uma aprendizagem ameaçadora, que ocorre principalmente através da relação deste aluno com o professor facilitador ou deste sujeito com seus familiares. Neste sentido, Rogers salienta a importância do professor minimizar as resistências e minimizar principalmente também as aprendizagens ameaçadoras, para que ocorra uma aprendizagem significativa. Por aprendizagem facilitada em uma premissa rogeriana, podemos entender que o aluno se sente seguro para aprender e não ameaçado. O que seria esta aprendizagem facilitada? Facilitar materiais, esta é a ideia. O que significa, então, retomando, a questão de uma aprendizagem significante? Esta será adquirida apenas através da prática. Como prática? Pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas, buscas de artigos, de questões relacionadas à internet. Isto, então, gerará aprendizagens significativas para este aluno. Rogers ainda vai falar da questão da aprendizagem voluntária, entendida como a busca do aluno pelas informações. O que significa isto? Na realidade, o aluno vai buscar respostas aos seus desejos, às suas dúvidas referentes a objetos de conhecimento. É importante destacar, assim, que para Rogers, a aprendizagem ela é auto-iniciada, ou seja, envolve a pessoa do aprendiz como um todo, associando sentimento e intelecto, porque aprender trabalharia com construções da afetividade para o autor. Desta forma, percebemos a relação para Rogers entre aspectos cognitivos e afetivos, pois uma aprendizagem mais duradoura e abrangente deve envolver, além do conhecimento, cognição, afetividade, sentimento. A liberdade do aluno frente à sua independência, criatividade e autoconfiança em sala de aula geraria para Rogers um movimento de autocrítica e principalmente autoavaliação para o aprendizado. Desta forma, caberia ao professor facilitar a aprendizagem do aluno, não ensinar, não educar diretamente, pois, retomo, agora a figura central do processo de ensino-aprendizagem é o aluno, não mais o professor. Aprendizagem significante é para Carl Rogers mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação da ação futura que escolhe, ou nas suas atitudes e na sua personalidade. É uma aprendizagem penetrante que não se limita ao aumento de conhecimentos. Marco Antônio Moreira. Deve estar relacionado à aceitação do aluno como pessoa, como ele é, inclusive nos colocando muitas vezes em seu lugar. Desta forma, para Rogers, devemos trabalhar como o sujeito é, não como desejamos que o seja. Assim, para Rogers, o aluno possuiria e desenvolveria confiança em sua capacidade para aprender, ou seja, através do olhar do professor facilitador, este se sentiria confiante frente ao seu aprendizado. Desta forma, cabe ao aluno, para Rogers, planejar seu programa de estudos. O que significa isto? Que o aluno, frente aos seus desejos, suas capacidades e suas necessidades,
irá montar um cronograma de estudos, envolvendo aqui a facilitação do processo de aprendizagem, ou seja, um trabalho entre aluno e professor facilitador. Destaca-se ainda a questão da disciplina, autogoverno. Para Rogers, o aluno só aprenderá se for disciplinado. Por fim, como trabalharmos com a questão da autoavaliação? Para Rogers é muito simples. Se o aluno deseja, se ele é motivado para aprender, se ele é autoconfiante e é disciplinado, ele irá conseguir se autoavaliar frente aos objetivos estabelecidos. É importante destacar ainda que um ambiente de aprendizagem significativa deve ser elaborado pelo professor facilitador, principalmente através de materiais distintos, presentes tanto em sala de aula quanto na biblioteca ou em outros espaços presentes na escola. Desta forma, o aluno estaria relacionado à busca do conhecimento e o professor à facilitação desta busca, ou seja, auxílio dos objetivos do aluno frente ao processo de aprendizagem. Assim, o bom professor facilitador para Rogers promoveria os recursos, livros, músicas, CDs, enciclopédias, tudo aquilo que o aluno necessita para a construção do seu trabalho de pesquisa. Estruturar a aprendizagem com bases em problemas reais é a premissa rogeriana e caberia aqui ao professor facilitador auxiliar o aluno nessa estruturação desta aprendizagem. Ou seja, o professor facilitador deveria dividir o trabalho que irá ocorrer em sala de aula em pequenos grupos. Claro, pequenos grupos associados à mesma temática, ao mesmo problema de pesquisa. Por quê? Desta forma, o professor facilitador desenvolveria ou construiria um contrato de trabalho com todos os alunos, efetivando as necessidades destes, anteriormente, inclusive, ao início do projeto de trabalho. Orientar pesquisas também é o papel do professor facilitador, a fim de que se possa construir uma autoavaliação pelo aluno, ou seja, significa aqui que o professor facilitador irá auxiliar na construção da autoavaliação pelo aluno, bem como nas orientações de pesquisa. Porém, todo o trabalho desenvolvido, tanto na pesquisa quanto na autoavaliação, será de responsabilidade do aluno e não mais do professor facilitador. Pergunto, porém, se estas ideias de Rogers são adequadas à nossa realidade educacional. Exemplo, nossos alunos hoje têm condições de se autoavaliarem? Nossos alunos são motivados, automotivados, desejam aprender, conhecer? Isto devemos nos perguntar. Essa proposta de aprendizagem é possível no Brasil? Esta escola humanista, ela está implantada no Brasil. Quando o sujeito, o aluno, o ser humano, ele é sujeito da própria aprendizagem. Ele faz a aprendizagem sem desmerecer o professor. O professor, no caso, é alguém que aponta horizontes, aponta caminhos, e o aluno, ele segue o caminho que ele entender que seja mais propício para ele. Por isso que ele é dono, ele é sujeito da própria aprendizagem, como o professor, nunca sozinho. Quais as críticas que poderíamos realizar frente às ideias da antipedagogia ou pedagogia não diretiva? Roger, assim como outros grandes educadores, eminentes educadores, ele também teve seus apoios, mas também teve as suas críticas, os seus críticos. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito ativa, ele era inventivo, ele sempre buscava sair
da mediocridade, fazer com que as pessoas saíssem da mediocridade. Elas se baseavam principalmente contra as suas ideias, suas teorias que seriam irreais, seriam irrealizáveis, seriam vulneráveis, né? Seriam fictícias. No entanto, são poucos os seus críticos. E essa crítica se volta principalmente à sua criatividade. Outros críticos até mesmo falavam que Roger era muito romântico, ainda que o romantismo não faz mal a ninguém, mas em educação muitos educadores, críticos entendem que o professor não pode ser romântico. Mas eu defendo esse romantismo no sentido da afetividade, do bem-querer, de ver no outro um ser real, um ser humano, né? Um ser com os outros, um ser que não pode viver sozinho. Ele precisa estar entre os outros. E Roger defendia essa ideia. O aluno, então, um ser, um aprendiz que quer aprender, que quer crescer, que quer achar outros caminhos para a sua vida. Como trabalhar com a premissa rogeriana nas escolas? E a escola humanista, ela propicia ao aluno poder escolher em ser aquilo que de fato ele é. Eu demonstrar os meus potenciais, as minhas potencialidades, as minhas criatividades, da minha forma de ser. E a questão da empatia também é muito importante na escola humanista. Aliás, em toda a vida, mesmo fora da escola humanista, das teorias humanistas, a empatia do professor, do psicólogo, do ser humano frente ao outro é muito importante. E o que é empatia, afinal? Empatia é o professor, o psicólogo, o ser humano, o amigo perceber o outro, sentir o outro. E esse sentir é muito forte, tem uma conotação muito forte de perceber, de sentir, de visualizar o outro. Aí que está o potencial, de fato, da humanidade, do humano, perceber no outro o humano. Laissez-faire, deixar fazer. Durante muito tempo e ainda hoje, a premissa rogeriana é compreendida desta forma: deixarmos os alunos fazerem o que desejam nos espaços educativos. Porém, esta não é a ideia de Rogers, não seria o deixar fazer. Porém, temos outra crítica: bagagem hereditária. Quando falamos que o sujeito é automotivado, auto-organizado e já possui conhecimentos para aprender, significa que de alguma forma acreditamos que ele possui uma bagagem hereditária de conhecimentos. E aí podemos questionar, frente à realidade brasileira hoje, as nossas desigualdades sociais, existem questões relacionadas a conhecimentos científicos na cultura popular? Ou, na realidade, nós temos conhecimentos populares e conhecimentos científicos significativos para a aprendizagem? Porém, é importante destacar um aspecto extremamente positivo na teoria rogeriana, que é acreditar no outro. Por quê? Acreditar no outro, acreditar que o outro é capaz, acreditar que somos capazes. Estas questões são importantíssimas para o desenvolvimento e a aprendizagem. Acreditar que podemos motivar o outro e sermos motivados por este outro. E acreditarmos principalmente na confiança que poderá ser estabelecida entre professores e alunos. Alunos, professores, familiares e alunos, professores, familiares e comunidade escolar. Como estabelecermos uma realidade prática partindo-se das ideias de Rogers? Bem, primeira questão, estruturação de um contrato de trabalho entre o professor e o aluno. Segunda questão, lembre-se, não seremos mais professores, e sim facilitadores da aprendizagem. Nesta premissa, caberá a nós não mais planejarmos, mas sim auxiliarmos no planejamento dos alunos, efetivados em pequenos grupos. Importante destacar-se também pesquisas de campo, projetos. Esta é a ideia da estrutura de uma aula rogeriana. Qualidade dos materiais presentes em sala de aula,
bons livros, boas músicas, ou seja, materiais diversificados, fazendo então com que o aluno pesquise. Questão primordial, autoavaliação, despertar no aluno toda a questão relacionada ao processo de autoavaliação, ou seja, como ele estruturou o seu projeto de trabalho, atingiu ou não os objetivos. Por fim, em uma premissa rogeriana, poderíamos efetivar um trabalho realizado em pequenos grupos e, após a realização destes trabalhos, construirmos novos trabalhos, claro, sempre sob o enfoque do olhar do aluno, não mais do professor. Ponto final. Professor facilitador, aprendizagem significativa, entre outros conceitos em uma premissa rogeriana, foi o que abordamos na aula de hoje. Mas agora vou indicar alguns livros para que você possa continuar então estudando acerca destes conceitos. Aprendizagem, Comportamento, Linguagem e Cognição, de Anthony Catania. Teorias da Personalidade, de Calvin Hall. Liberdade para Aprender, Carl Rogers. Bons estudos!